Muito boa noite, pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo hoje, dia 3 de agosto de 2021, às 20 horas. Eu recebo aqui o Diego Siqueira, que é o gestor e CEO da Trinus.co. Muito bacana tê-lo aqui conosco mais uma vez. Diego, acho que o fundo vem agora numa nova etapa, numa nova fase, e ninguém melhor do que o próprio gestor do fundo para fazer as explicações, para tirar todas as dúvidas. Momento importantíssimo aí, numa Assembleia Geral de Cotistas que visa fazer algumas modificações importantes. Então, o título dessa live não poderia ser melhor. Entenda o futuro de Tegar 11. Eu acho que o gestor é a pessoa mais credenciada para fazer todas as explicações e tirar todas as dúvidas de vocês. Como vocês bem sabem, a Suno, historicamente, não tem como premissa orientar votos. Porém, nós temos como compromisso e obrigação de sempre dar voz aos gestores que estão num processo de alterações regimentais, passando por alguns ajustes. Então, o nosso canal aqui estará sempre disponível a todos os gestores que eventualmente quiserem fazer os seus pleitos aí junto aos cotistas. Quero lembrar a todos vocês, antes de passar para o Diego, aqui tem disponível, o pessoal da Suno colocou a planilha de controle de investimentos em fundos imobiliários e um e-book gratuito com os principais erros do investidor iniciante e como evitá-los, tá bom? Lembre-se de compartilhar aqui o vídeo com seus amigos, deixar o seu like, se inscrever no canal, e é isso. Diego Siqueira, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, professor Baroni, muito obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar novamente aqui ao seu lado, falando sobre a TG Core e sobre o nosso principal fundo, que é o Tegar 11. Muito bem. Pessoal, com certeza vão chegar perguntas, eu não tenho dúvidas disso. A gente dividiu essa live aqui em 3 partes, vamos falar assim. A primeira parte, onde o Diego vai apresentar uns slides com os pontos aí principais da AGE que vai acontecer, que tem todo um prazo aí para vocês votarem, a gente vai colocar o e-mail para vocês manifestarem o voto. Depois a gente vai falar sobre um documento que, como eu estava aguardando ansiosamente, o relatório de riscos. Vocês se lembram quando eu pedi isso aqui publicamente, a TG prontamente nos atendeu. Não foi fácil fazer, de fato é um documento complexo, mas ele nasceu e a gente vai falar sobre esse documento. Eu acho que é um divisor de águas para a Tegar 11 e um divisor de águas para a nossa indústria de fundos imobiliários. E como eu fico feliz de ter sido uma voz ativa dentro desse contexto, de ter um relatório de riscos em fundos que eu chamo de mais sofisticados. Eu acho que o Tegar tem essa característica, assim como outros também. E depois nós vamos tirar todas as dúvidas aqui, com certeza a gente vai tirar. Não poderia deixar de mandar um abraço para o Bruno, que ele sempre foi voz ativa no Tegar 11. Então, Bruno, um forte abraço para você, estar aqui nos acompanhando ao vivo. Diego, a palavra é sua. Se você me autorizar, eu já compartilho a tela e é com você. Tá. Antes da gente começar, Baroni, eu gostaria de só fazer um comentário aqui. Eu gostaria de dizer que eu, em nome da TG Core, a gente admira muito, né, todo o trabalho da Suno e do professor Baroni na indústria de fundos imobiliários, né, principalmente, né, sabendo pautar, né, nos momentos corretos, em momentos sensíveis, quando enxerga que tem alguma coisa que precisa ser ajustada, né, assim como foi na nossa última oferta, né, o Baroni, sem dúvida nenhuma, foi uma das principais vozes aí, né, que levantou alguns pontos de atenção, como o custo da oferta, como principalmente a questão da cota patrimonial, né, e a gente, com certeza, aqui como gestor e Diego como CEO, a gente tem que ter a humildade de enxergar as observações, conseguir entender a visão de casas de research sérias como a Suno, né, e olhar para dentro e ver realmente o que tem que ser arrumado, o que precisa ser ajustado, e assim foi feito nessa última oferta, né, a gente deu um passo atrás, né, atrasamos a oferta em 30 dias, conseguimos corrigir esses pontos dentro do possível, né, conseguimos diminuir o custo da oferta, ajustamos para fazer a oferta na patrimonial mais custos, né, então queria te agradecer, Baroni, publicamente, né, que obviamente o seu papel é exatamente esse, né, de buscar uma qualidade cada vez melhor dos gestores e dos produtos dentro da indústria de fundo imobiliário. Então, como defensor, né, e a gente aqui como gestor, acaba que a barra vai subindo, né, isso nos incentiva e nos impulsiona cada vez mais para buscar mais capacitação, buscar mais estrutura, buscar mais, escutar mais o mercado,
como casas de research como a Suno. Então, queria te agradecer aqui publicamente, né, e falar que a gente tem a humildade de estar sempre evoluindo, né? Obviamente, a gente busca fazer sempre o melhor possível, né? O nosso cliente é a razão, né? É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem esse time todo, por isso que a gente acorda cedo e dorme tarde, prospectando negócio, fazendo reunião, controlando ativos. O cliente é a razão de tudo, né? Então, a gente tem que ter, sim, a humildade de, na hora que precisa rever, olhar as coisas, a gente ajustar e seguir em frente. Graças a Deus, a gente tem essa humildade, é uma característica, é uma premissa que a gente impõe aqui para todos os nossos colaboradores. Então, não poderia ser diferente de eu fazer esse agradecimento público aí para você, Baroni, e que, sem dúvida nenhuma, não só desses pontos aqui na TG Core, mas de vários outros fundos no Brasil, esse tipo de posicionamento evolui a indústria como um todo. Obrigado, Diego. Assim, eu gosto, só tomando mais 30 segundos, eu sempre gostei de ter esse posicionamento institucional em prol da indústria, e a gente tem que ter muita responsabilidade de fazer esses pleitos e ter sempre esses cuidados. Afinal de contas, hoje aqui na Sunos nós temos 250 famílias que dependem desse trabalho, ou seja, é uma empresa com 250 colaboradores, 250 famílias que dependem. Da mesma forma que você, do seu lado aí, tem também mais de 300 famílias que dependem do trabalho, né? Então, acho que a gente tem que institucionalmente fazer pleitos em busca de melhorar a indústria, porque, afinal de contas, a gente quer estar aqui pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, quanto mais, você mesmo colocou, quanto mais a gente subir essa régua, quanto mais a gente subir essa barra, melhor para todos nós, e a gente vai continuar tendo todas as projeções que a gente precisar aqui para a melhora do mercado de fundos imobiliários. Boa notícia de hoje é que saiu mais alguns outros pontos aí do substitutivo da reforma tributária. Então, em primeira mão para todos vocês aqui, é que fundos imobiliários foi reafirmado isento. Então, estamos indo bem, esse fantasma está ficando para trás, temos muita coisa para fazer na indústria de fundos imobiliários, a classe política enxergou os fundos agora, as pessoas da Receita Federal, tenho certeza que passaram a olhar o fundo imobiliário de uma maneira mais clara, diferenciando os produtos. Então, Diego, assim, eu quero estar aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos, eu tenho certeza que você também, e é para isso que a gente trabalha. Mas vamos lá, por falar em trabalho, vamos trabalhar, Diego. Vamos trabalhar. Tá aí, a casa é sua, a tela é sua e pode conduzir da forma que você achar melhor. Não, excelente. Pessoal, bom, primeiro, a ideia aqui, como o Baroni mencionou, é a gente falar rapidamente da assembleia que a gente tem. Rapidamente, os grandes números do fundo, né? A gente acabou de encerrar a última emissão, que foi a 10ª oferta de cotas, que nós tivemos uma captação líquida aí de aproximadamente 503 milhões de reais. O patrimônio final do fundo, a cota patrimonial, está com 1,4 bi, quase 1,5 bi de patrimônio. Nós atingimos aí com o fechamento de junho, Baroni, graças a Deus, 75 mil cotistas, né? Então, são 75 mil pessoas que confiaram a nossa gestão, o seu capital, né? A sua reserva, os seus investimentos. Então, isso, sem dúvida nenhuma, traz uma responsabilidade muito grande e a gente sabe encarar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, né? Nos últimos 10 meses, nós alocamos, Baroni, 577 milhões em empreendimentos, né? Então, é um número bastante expressivo, né? O nosso pipeline é aquecido, a nossa tese, que foge um pouco do óbvio dos grandes centros e busca oportunidade com o empreendedor imobiliário regional em diversas regiões do Brasil. Hoje, nós já estamos em 83 cidades e 17 estados, né? Então, a carteira super pulverizada, né? E bem rapidamente, nos últimos 12 meses acumulado, a gente entregou um dividend yield de 10,69%. No ano de 2021, isso até junho, tá, pessoal, que são os dados públicos, a gente já acumulou 6,13%, e no último mês de julho, que a gente já divulgou publicamente, agora no último dia útil do mês de julho, foi 0,81% de dividend yield, tá? Então, esse aqui é só um highlight geral do fundo, né? A principal pauta aqui é a Assembleia Geral do fundo, na verdade, uma carta consulta que nós estamos fazendo, né? Como o Baroni mencionou muito bem, é uma carta consulta que precisa de quórum qualificado, significa ter mais de 25% da totalidade do patrimônio do fundo votando a favor,
tá? E a gente fundamenta essa... aqui tem todos os principais itens, tá? Mas o principal conceito aqui está nesse item do meio, que eu vou começar falando por ele, tá? Que é essa implantação de tecnologia na estrutura de back-office, e depois eu vou rapidamente falar do restante, tá? Bom, pessoal, todos vocês sabem que o Tegar 11, ele é um fundo que veio mudar um pouco o conceito de fundo imobiliário de desenvolvimento, né? A maioria dos fundos imobiliários de desenvolvimento, antes do Tegar, focavam nos grandes centros urbanos e com os grandes incorporadores, principalmente os listados na Bolsa de São Paulo. Só que esses grandes incorporadores, em market share, somados, representam menos de 20% do mercado imobiliário brasileiro. 80% do mercado imobiliário brasileiro, obviamente de forma super pulverizada, está na mão do pequeno e do médio empreendedor imobiliário regional. E os fundos nunca enxergaram esse pequeno e médio empreendedor exatamente porque esse mercado, esse tipo de empreendedor, normalmente tem uma fragilidade na parte de governança, na parte de back-office, na parte de controles internos, né? Não tem balanço auditado por uma auditoria Big Four e aí por diante. E nós vislumbramos que, 80% do mercado, ele mereceria algum fundo que, além de levar capital, poderia ajudar e contribuir com essa melhora de governança. Então, a gente sempre defendeu essa bandeira, né, Baroni? Que não, a gente trabalhava com o empreendedor imobiliário regional, né, obviamente levando capital através das operações, mas que era condição para que a gente conseguisse aportar esse capital de forma tranquila e que a gente conseguisse ter a segurança de que o dinheiro estava bem alocado, que não teria problema, seria exatamente a melhora da governança. E nessa luta pela melhora da governança, a gente tem duas estratégias básicas. A gente parte dessa governança é feita pelo próprio time da TG Core, então a gente tem um time interno chamado Guardiões da TIR, né? Como o nome mesmo diz, eles são as pessoas que ficam vigiando os empreendimentos para qualquer variável que possa afetar a TIR, é eles que vão levantar a mão e buscar as explicações e as correções necessárias para que essa TIR seja mantida. Além do Guardiões da TIR, a gente tem internamente na gestora o time de Risk e Compliance, que participa dos comitês de investimento, que fazem a checagem de risco das posições, que fazem a checagem de compliance dos potenciais parceiros, dos que estão entrando nos empreendimentos e aí por diante. Além do time de gestão em si, né, que faz relacionamento com o administrador fiduciário, que faz a interação das posições de caixa, e que monitora toda a posição do fundo como um todo, né? Só que, obviamente, esses três times, por maior que seja, mais robusto que seja, eles não são suficientes para fazer a governança como um todo. Então, a gente acabou contando com parcerias estratégicas de empresas renomadas no mercado que poderiam contribuir com a governança. Por exemplo, empresa de contabilidade terceirizada, empresa de cobrança, empresa de atendimento ao cliente. Então, são empresas terceiras, né, que teoricamente não estão dentro do quadro do grupo societário da Trinos e nem da TG Core, mas que fazem um papel muito importante na evolução da governança desses parceiros, né? E esse serviço, pessoal, normalmente é conhecido como back-office, né, que é a cozinha dos empreendimentos. E o mercado imobiliário, ele permite essa segregação de cozinhas, de back-office, porque, como todos nós sabemos, cada empreendimento é criado uma nova empresa, né, que é conhecida como SPE, Sociedade de Propósito Específico. Como o nome mesmo diz, essa SPE, essa empresa foi criada especificamente com o propósito de desenvolver aquele empreendimento. Então, ela tem a contabilidade naturalmente já apartada do incorporador, do desenvolvedor imobiliário. Então, é menos doloroso a gente assumir, controlar e ajudar a evolução da governança dessa SPE, porque ela já é segregada. Então, todas essas empresas já vêm servindo, desde o início do fundo, servindo para evoluir a governança desses empreendimentos, né? Só que para a gente escalar e o fundo cresceu, como a gente viu aí os números, a gente precisa aportar tecnologia nessas estruturas, né? Um exemplo que eu dou é a parte da contabilidade.
Quando você vai fazer lá uma aquisição de, sei lá, blocos de concreto estrutural, blocos de concreto numa obra, aquele lançamento desse bloco de concreto em uma obra é o mesmo lançamento em dezenas de obras. Por que não utilizar tecnologia para evitar erro humano no lançamento, na classificação contábil, né? E a gente conseguir escalar, diminuindo o custo, eliminando erros, né, e ganhando produtividade e excelência. Então, o que nós estamos pedindo aqui nessa assembleia, nessa consulta formal, principalmente é para que empresas ligadas ao grupo, que eu não poderia exigir dessas empresas parceiras fazer esse investimento de tecnologia, mas empresas ligadas ao grupo da TG Core, né, possa investir em tecnologia para cada vez mais aprimorar toda essa estrutura de back-office, seja na contabilidade, seja na controladoria, seja na auditoria interna, seja no cobrança, seja no atendimento, seja na estruturação. Então, todo esse processo de back-office, a gente quer implementar tecnologia, e como a regra de fundos imobiliários foi feita, eu não posso implementar tecnologia nesses terceiros, porque eu vou estar utilizando uma empresa relacionada, coligada ao grupo, ligada ao grupo para fazer essa tecnologia, sem pedir autorização dos cotistas, né? Então, é exatamente isso que a gente está vindo aqui. Pode falar. Diego, tentando dar um pouco mais de cor no que você está falando. Hoje, o seu problema é, Baroni, eu vou lá no interior do Maranhão, um empreendedor local que tem um empreendimento extraordinário lá, mas ele não tem governança. O que eu quero? Eu quero ter como se fosse um módulo de sistema de tecnologia, vamos chamar de um ERP, que eu chego lá e implanto isso, e a partir daí toda a contabilidade vai rebater para dentro da Trinos quase que em tempo real. Só que essa implantação tem empresas ligadas e coligadas a Trinos de alguma forma, e você precisa de autorização. Mas, essencialmente, é você implantar módulos de contabilidade internamente dentro desses empreendedores locais. Entendi bem? Exatamente isso. Obviamente, não só na contabilidade, mas em todo o processo de back-office do empreendimento. Que no fim do dia, Baroni, se eu conseguir implementar isso com excelência, que é o que a gente acredita, a consequência disso é ter um processo mais simples, mais barato, com menos erros humanos e mais eficiente para o nosso cotista. Então, no final das contas, pode ser que eu diminua o custo para o cotista desses terceiros e consiga melhorar a rentabilidade do fundo. Esse é o grande objetivo. E você vai conseguir chegar no estado da arte de um fundo de desenvolvimento, de ter uma contabilidade consolidada dentro de um fundo, né? E a ideia é o real, né, Baroni? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é o grande desafio de um fundo de desenvolvimento, é esse cruzamento contábil, né? Ele tem muitos inputs humanos, como você mesmo colocou, e o estado da arte é quando você tira o fator humano da jogada, diminui o risco de erro a zero, praticamente, porque é tecnologia pura, né? E claro que você vai ter que ter as consolidações, as conformidades, mas você ganha velocidade extraordinária do ponto de vista de consolidação. Então, eu entendi correto. Esse é o quarto item que eu diria que é um divisor de águas dentro dessa GE, né? Exatamente. Isso vai nos permitir escalar e gerar excelência, evitar erro e diminuir custo para o cotista. Sinceramente, Baroni, esse foi o grande motivo dessa GE, tá? Só que para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma assembleia de quórum qualificado. E a gente aproveitou o momento desse quórum qualificado, dado que seria um esforço bastante grande de conseguir 25% de votos de aprovação, a gente aproveitou e incluiu alguns outros itens, tá? Entre eles, Baroni, e aí é engraçado porque eu vi em alguns grupos de WhatsApp, blogs, o primeiro item, né, fundos do mesmo administrador / gestor. E tem a lista dos fundos do administrador fiduciário atual. E alguém perguntou, nossa, o Tegar está virando FOF. Não, pessoal, pelo amor de Deus, o Tegar não está virando FOF, tá? Até aquela lista é basicamente uma lista default de todos os fundos do administrador. É comum, quando se faz essa assembleia, pegar a lista de todos os fundos do administrador e incluir no anexo. Eu até concordo que não faz tanto sentido, porque tem muito fundo lá que a chance da gente investir é zero, porque o perfil é diferente, etc. Então, a gente não quer virar FOF. A lista é inteira porque o mercado costuma colocar ela inteira,
tá? Mas o grande objetivo disso é, por exemplo, tem um fundo de uma grande gestora, sei lá, high grade, que praticamente lá não tem volatilidade, e enquanto eu não estou alocando nos empreendimentos imobiliários alvo, porque todos vocês sabem que a alocação de desenvolvimento imobiliário não é no D0, a gente fica aí 6 meses, até um pouco mais, alocando o recurso. Enquanto eu estou alocando esse recurso, em vez de deixar rodando no CDI, eu consigo investir nesses fundos high grade do mesmo administrador. Então, é exclusivamente por isso que está esse primeiro item aí do administrador fiduciário, tá, pessoal? Muito parecido com esse conceito, vamos supor que tem uma outra grande gestora que tem um ativo financeiro, uma outra grande gestora que é o mesmo administrador que o nosso, que tem um ativo financeiro imobiliário ou um ativo imobiliário que, por acaso, ele precisou da liquidez, ele precisou vender esse ativo. E eu não posso adquirir esse ativo porque ele é administrado pelo mesmo administrador fiduciário atual. Isso não tem sentido nenhum, porque o administrador, ele não toma decisão de seleção. E eu não vou colocar nos meus critérios de seleção se eu vou comprar ou não o ativo, porque ele é administrado por fundo A ou B, né? Então, a gente aproveitou e colocou fundos do mesmo administrador, compra de ativos financeiros imobiliários e ativos imobiliários que também estejam administrados pelo mesmo administrador para ser aprovado nesta Assembleia. Diego, guardadas as devidas proporções, alguns FOFs tiveram esse mesmo problema, né? Principalmente os FOFs ligados ao BTG Pactual, que é um administrador aí quase que soberano no mercado. Sim. Eles tiveram essa dificuldade justamente porque você tem um FOF da gestora A e um FOF da gestora B, eles não têm nada a ver um com o outro. Só que é o mesmo administrador. E aí você tem um pouco desses conflitos também. Outra questão importante, Diego, que eu acho que vale levantar, é que você não tem nenhuma gerência sobre a Vortex, né? Vamos dar nome aqui, nós estamos falando de administração. Então, Vortex e Trinos são duas companhias completamente segregadas, ou seja, não tem nenhum. E isso vale para qualquer fundo. Aliás, a beleza do fundo imobiliário é exatamente essa. A administração e a gestão, elas são segregadas, mesmo estando dentro do mesmo grupo econômico. Isso é que é legal. Eu já visitei algumas, são acessos diferentes, são cartões de acesso completamente diferentes, então são operações completamente distintas. Então, isso é muito interessante. Mas, desculpa, seguindo. E você lembrou muito bem, Baroni, porque existem aí, digamos, guardiões dessa segregação, que são principalmente, no nosso caso, o administrador fiduciário, né, que ele fiscaliza tudo que a gestora faz, as tomadas de decisões, valida documentos, etc. E nós temos também, Baroni, um auditor externo que está entre os 4 maiores auditores externos do mundo, que no caso é a Ernst Young, né, a EY. Então, 100% das nossas SPS e do próprio fundo Tegar 11 é auditado por um auditor externo Big Four, que a gente tem 0 de influência por ele, e fiscalizado e monitorado pelo administrador fiduciário, que a gente tem 0 de influência por ele também, tá? Então, toda essa estrutura que a gente está falando, a gente quer melhorar o operacional e não incorporar a fiscalização, que realmente seria um ponto mais delicado, né? Então, vai continuar existindo um administrador fiduciário terceiro e vai continuar existindo um auditor externo Big Four terceiro, tá? Os 2 penúltimos itens aí, basicamente a gente tinha uma cláusula um pouco ambígua em relação à formação de preço de oferta, que a gente só quis deixar ele um pouco mais claro, tá? Desculpa, isso é a fórmula mais clara sobre formação de preço da cota em caso de novas ofertas, tá? O penúltimo é em relação ao capital autorizado, né? Eu tive muitas conversas aí, inclusive com o próprio professor Baroni, né? Busquei a opinião dos grandes estudiosos aí do mercado. Muita gente já me falou, Diego, capital autorizado não deveria nem existir, porque, se eu tenho uma empresa, eu posso aumentar o capital dela, né? Só que existe na regra de fundo imobiliário, só que isso não quer dizer absolutamente nada que eu vou ou não vou fazer follow-on, tá? A gente só vai fazer novos follow-ons se a gente tiver um pipeline bacana, principalmente que tenha um rendimento igual ou melhor, um potencial rendimento igual ou melhor ao meu estoque de ativos,
né? Se eu tiver uma velocidade de alocação, se eu tiver uma capacidade de gerenciar, e tá aí o motivo de injetar mais tecnologia para aumentar minha capacidade de gerenciar todos esses projetos. Então, o aumento do capital autorizado, ele não é garantia de follow-on, e sim uma trava que eu não vou precisar fazer assembleias, mesmo com quórum não qualificado, para aprovar os próximos follow-ons, tá? Então, a gente pediu, o capital autorizado do Tegar hoje está em 2 bi de reais, e a gente pediu um aumento, jogamos lá em cima, porque o objetivo era simplesmente ter uma distância em relação a isso, de até 10 bi de reais, principalmente pensando na indústria de fundos imobiliários no Brasil, que tende a crescer muito nos próximos 10, 15, 20 anos, como o professor Baroni mencionou muito bem. Esse é um ponto que eu gosto sempre de comentar. As pessoas se assustam com esse número porque elas confundem que esse número é o número que vai ter de ofertas. E não é, tá, gente? Isso eu estou falando não só de Tegar, de todos os outros fundos que já tiveram situações semelhantes, tá bom? Como eu falei, e eu repito aqui ao vivo, acho que isso nem deveria existir. Você acaba criando uma trava regimental que só vai gerar problemas, entendeu? Então, esse é um ponto que você deveria sempre considerar na hora de exercer seu voto. Assim, lembre-se que isso é uma necessidade regimental que não deveria sequer existir, entendeu? Só para vocês terem noção do contexto aqui. Mas seguindo. E o último item, Baroni, é que o fundo, por regulação, a gente é obrigado a fazer uma auditoria por ano, né, pela CVM. Só que no regulamento estava previsto que o fundo custeia uma auditoria por ano. A gente falou, não, eu vou alterar para eu poder fazer 2 auditorias por ano, para a gente ter uma precificação mais de uma vez por ano no fundo, tá? Só que a gestora se disponibilizou a custear da taxa de administração dela essa segunda auditoria. Então, eu não vou, apesar de ter 2 auditorias por ano feitas por uma Big Four, esse custo não vai ser repassado para o cotista, tá? O cotista vai continuar pagando apenas uma auditoria, que é o que já paga até hoje, e essa segunda vai ser custeada pela gestora. Inclusive, Baroni, a gente tem planos com toda essa evolução de tecnologia e, se Deus quiser, conseguirmos ter uma contabilidade real-time para que a gente atinja nível de empresa de capital aberto no futuro e fazer essa auditoria trimestralmente, tá? Isso é um plano futuro, não está nessa assembleia agora, mas adianto. E também a gestora já se disponibiliza no futuro, quando eu solicitar isso, que a própria gestora custeie essas outras 3 auditorias que seriam feitas no ano, que seriam 4 auditorias por ano, em vez só de 2, tá? Então, simplesmente mudou de 1 para 2, só que o custo do cotista vai ficar só em 1 e a gestora vai absorver o custo adicional dessa segunda auditoria anual, e eu acho que isso o cotista ganha muito, além de não ter aumento de custo, ele ganha muito em transparência, em informação, em confiança de que aquela cota patrimonial foi auditada novamente, mais de uma vez por ano, por um auditor externo. Então, inclusive, daqui a pouco, pessoal, a gente vai falar sobre essa questão de taxa, de custo. Podem ficar tranquilos que a pergunta predominante aqui no nosso chat, a gente vai entrar nisso, pode ficar tranquilo que o Diego vai responder. Então, assim, o Diego, vamos só para a gente fechar essa pauta da AGE. Tem mais alguma coisa? Eu até coloquei aqui sobre a questão do voto, né? De novo, a Suno, o Baroni, nós não orientamos voto, mas nós damos todo o espaço para que o gestor possa apresentar, possa explicar, para que você manifeste seu voto de maneira consciente, tá bom? O e-mail admfundos@vortex.com.br, ri@tgcor.com.br, se você quiser tirar alguma dúvida. Mas, essencialmente, essa é a pauta da AGE, né, o Diego? Mas eu acho que esse item 4 aí é o grande divisor de águas, eu não tenho dúvida. Esse item 4 é o principal, foi o motivador da gente fazer toda essa assembleia, né? Lembrando que o prazo de encerramento dos votos é dia 12 de agosto, né? Então tem mais aí, se não me engano, 8 dias úteis aproximadamente, né, para votar. E para você, cotista, que tem interesse de manifestar o seu voto, você pegar o documento da Assembleia, que todos os cotistas receberam por e-mail pelo próprio administrador fiduciário, né? Você vai ticar lá nos itens que você concorda
ou discorda, né, e enviar esse documento assinado para o administrador fiduciário em anexo com o seu documento, seja a CNH ou seja o RG. E o administrador fiduciário que vai contabilizar todos esses votos lá para no dia 12 dar o veredito se foi aprovado ou não a Assembleia. Lembrando que é quórum qualificado, ou seja, no mínimo 25%. O fundo hoje com 75 mil cotistas. É importante que vocês manifestem. De novo, é por isso que o título da live não foi criado à toa. Entenda o futuro de Tegar. Vocês acabaram de ver aí que esse item 4, ele muda o jogo do fundo, né? Eu acho que, eu não tenho dúvida. Aliás, Diego, a gente já vamos, sem querer, fazer uma ponte para o próximo tema, que foi o relatório de riscos. Você é prova viva do tanto que eu falei que eu me preocupava com essa questão de governança nos empreendedores locais, porque à medida que o fundo vai crescendo, você vai tendo 100, 200, 300, e você é um cara que eu sei que quer ir mais longe com o fundo, se você não criar alguma estrutura que te permita ter um controle bastante seguro, chega uma hora que fica quase que impossível você manter. Você vai ter que ter times locais viajando todos os dias da semana para tentar fazer essa cobertura. Então, era um risco que, inclusive, eu apontava e que vocês estão tentando superá-lo aí dentro dessa GE. Mas, por falar em risco, seu Diego Sequeira, e aí? O que você tem para mostrar para a gente aí? Bom, Baroni... pode seguir aí, pode seguir. Por falar em riscos, eu gostaria de novo, isso é mérito 100% do Baroni, né, que ele falou, Diego, a gente precisa tentar trabalhar um relatório de riscos, né, para que vocês consigam mostrar para as pessoas de todos os empreendimentos que vocês têm. É óbvio que tem alguns que têm desafios, né, são vários que têm desafios, né, fazer empreendimento imobiliário no interior do Brasil, com o empreendedor imobiliário regional, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples, né, o que a gente mais faz aqui é conseguir resolver problemas e desafios desses empreendimentos. E o Baroni, com muita maestria, falou, Diego, é importante você cada vez mais evoluir, e um passo importante seria dar transparência desses desafios através de um relatório de risco, né? E a gente tentou ir além da provocação do Baroni, quando ele subiu a barra, a gente falou, cara, existem nas companhias de capital aberta, nas incorporadoras, existem os relatórios trimestrais, né, que eles apresentam toda a parte de vendas no trimestre, de evolução de obras no trimestre, de reconhecimento de receita no trimestre, de venda sobre oferta, toda a parte de resultado desses empreendimentos, e a gente colocou isso num relatório trimestral, né, que eu vou até compartilhar a capinha dele aqui com vocês, aqui, desculpa. Então, o que a gente chamou de release, né, de resultados do TG Ativo Real. A gente já publicou o primeiro TRI de 2021, né? Estamos trabalhando já agora, uma vez que já fechamos o primeiro semestre, a gente vai publicar nos próximos dias o relatório do segundo TRI, junto com o primeiro semestre inteiro de 2021, e neste relatório a gente abre... Posso fazer uma indelicadeza, mas é porque estão levantando no chat aqui, não é para mandar carta, né? Pode mandar por e-mail, tudo escaneado, correto? Com os documentos escaneados, correto? Só reforça, por favor, Diego. O envio da Assembleia é por e-mail para o administrador fiduciário, né? Com o documento assinado, escaneado, ou com o Adobe, que você consiga assinar lá para o Adobe pelo próprio documento e enviar em anexo por e-mail por esse e-mail que o Baroni colocou na tela, né, da Vortex, que é o administrador fiduciário, anexado um documento pessoal do cotista, seja uma CNH ou um RG. Desculpa, porque falaram aqui, eu não quis deixar o ruído ganhar o espaço, porque senão a gente não consegue mudar o assunto. Vai lá, Diego. Com você. Então, a pedido do Baroni, a gente fez esse relatório, tá? Release de resultados do Tegar 11 do primeiro TRI, já a gente vai divulgar o do segundo TRI, né? E nesse relatório a gente tem muita informação bacana. Eu estou passando aqui só o sumário, tá? Então tem um comentário do gestor, o cenário macro atual, a tese do fundo, o portfólio, as participações societárias, a gente abre lançamentos, vendas, VSO, obras, a gente abre a carteira dos CRIs, né, dos recebíveis, as participações societárias, que é a maior parte do portfólio do fundo,
né? Só que mais importante do que tudo isso aqui é esse item 3, pessoal, chamado de anexo 1, relatório de riscos, tá? E nesse relatório a gente faz como se fosse fatos importantes ou relevantes do primeiro trimestre que seriam importantes que os cotistas tomassem ciência. Então, vocês vão ver no segundo relatório do segundo trimestre, a gente vai dar a satisfação do que aconteceu daqueles itens que a gente colocou no primeiro tri, quais foram as atitudes e quais foram as consequências dessas atitudes no segundo tri, e a gente vai dando continuidade até a gente chegar, pô, esse desafio a gente não conseguiu resolver e o resultado negativo disso foi esse. Ou esse desafio a gente conseguiu resolver por isso, por aquilo, e agora encerrou o assunto. Então, todo trimestre, a gente vai trazer para os nossos cotistas os desafios mais relevantes daquele trimestre, para que o cotista entenda cada vez mais os desafios do fundo, tá? Né? Obviamente, o Baroni já me falou isso, Diego, você não pode ter insegurança dessa transparência, e eu concordo com ele, né? Às vezes a gente fica lá, pô, a gente vai mostrar esse desafio aqui, como que o cotista vai interpretar, porque eu já estou correndo aqui, eu vou resolver. Não, a gente tem que mostrar para o cotista, realmente é desafiador. O que a gente faz não é moleza, são vários empreendimentos, cada região tem a sua peculiaridade, né? Então, assim, tem muito desafio dentro desse projeto. E é exatamente por isso que o fundo tem um bom rendimento, tá? Então, assim, dar transparência para isso, eu acho que está exatamente nesse viés de dar uma evolução para o fundo, né? Juntamente com isso, a gente passou por um processo de seniorização aqui dentro do nosso time muito importante nos últimos 1 ano e meio, tá? A gente trouxe cada vez mais pessoas para o time com experiência de mercado, que tinham ali cicatriz, né, de história. Pô, eu já vivi essa situação, já aconteceu isso. Então, a gente está passando por um processo evolutivo constante, né? E a gente tem a humildade que a gente nunca vai saber tudo. A gente sempre vai estar evoluindo, sempre vai estar construindo a 4 mãos. Então, o papel como o do Baroni, de estar subindo essa barra, dos próprios cotistas, que a gente já teve muitas sugestões de cotistas que foram acatadas, tá? Então, você, cotistas, que tem alguma observação, fique à vontade de mandar a sua sugestão. A gente vai estudar para que a gente consiga estar cada vez Diego, melhor dentro do nosso fundo. E veja como isso é uma corrente do bem, né? Eu comecei a falar mais sobre isso, você já conseguiu construir o relatório, a Habitat já fez contato comigo, também já manifestou que está trabalhando nisso. Então, veja como uma coisa desdobra na outra, né? Então, assim, aos poucos, a gente vai criando esse ambiente autorregulado. Isso é muito importante, tá bom? Pessoal, continue aí. Diego, a gente realmente vai precisar depois falar um pouquinho sobre taxa de performance, sobre custo, etc. Mas eu queria que você entrasse, Diego, em um item do relatório de risco, só para eles entenderem o quão é importante, né, vocês que são cotistas do fundo entenderem o que de fato vocês, ao comprarem uma cota de Tegar 11, o risco e o benefício, ou seja, é um fundo que tem um yield melhor, é um fundo que tem uma sofisticação maior, mas ele tem alguns riscos que é importante que vocês entendam e vejam. E como eu falei para o Diego, eu falo para todo mundo, no primeiro momento pode dar um frio na espinha, de repente um projeto, né, Diego, entra lá com questão de licenciamento, um problema ambiental no meio da obra, para tudo. Não tem problema, não tem problema. Você vai ver que aquilo ali faz parte do jogo, aquilo ali vai ser resolvido, pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai sendo resolvido e você vai se acostumando com esse ambiente. O que não pode é você precificar um Tegar 11 exatamente igual um AAA na Faria Lima, um galpão em Cajamar. Não são produtos iguais, não são produtos equivalentes. Então, você vai ter que precificá-los como tal. Então, esse é importante. Mas, vamos lá, só para a gente... Então, só passando aqui o relatório de risco, a gente fala toda a estrutura de governança, né, do que a gente montou, tal, etc. Os terceiros que ajudam, como a gente mencionou agora há pouco tempo, né, o funil de originação, que foram mais de 2.600 projetos, né, analisados aí no ano de 2020 para se alocar 142 projetos aprovados em comitê, né? A gente fala do setor imobiliário, dos riscos do setor imobiliário, né, legal ambiental, obras, mercadológicas, então a gente faz toda a matriz de risco, né, que vocês depois podem olhar com calma, né, de todos os tipos de ativo,
e depois, pessoal, a gente entra no próprio empreendimento, né? Então, por exemplo, aqui, um loteamento que é um ativo mais recorrente na nossa carteira, tá? O item anterior, até um shopping popular, que, como vocês sabem, todos sofreram muito, né? Apesar de ter um percentual pequeno no nosso portfólio, é importante mencionar ele, tá aqui, depois vocês podem ler com calma, mas não é um ativo recorrente no fundo, então eu vou falar aqui de um ativo que é mais recorrente. Então, Pérola do Tapajós é um empreendimento no Pará, né? Ele está com 94% vendido, tem 99% de obra pronta, quantidade de lotes 1.208, tá, pessoal? Com a alta do IGPM, como o empreendimento já estava todo vendido, a gente corrigiu essas parcelas e isso acabou gerando uma inadimplência maior do que a gente tinha no histórico, tá? Então, teve um aumento aqui relevante, né? Um valor total em aberto de R$810 mil, e que isso vai ter um efeito na cota, né, no dividendo de aproximadamente R$0,02 por cota, tá? Então, isso aqui é um dos exemplos do desafio, né? A gente reforçou a cobrança, reforçou o atendimento, etc., né, para tentar reverter essa inadimplência. Então, isso aqui é um dos exemplos que a gente tem dentro da nossa carteira, né, que pode ter risco para o fundo como um todo. Então, vocês vão ter a oportunidade de ler todos esses empreendimentos que a gente entendeu que são fatores de riscos que podem, sim, ser analisados pelo nosso empreendedor. Quando eu conversei com o Diego, né, quando eu conversei com o Pedro, que é também lá do time, tudo, o que eu falava para eles era, vocês têm que colocar aí o coração mesmo, vocês têm que colocar exatamente o que está acontecendo, não são simplesmente gráficos, aí você tem que colocar, de fato, o coração. O que vocês fizeram, o que deu de problema, o que vocês procuraram fazer para reverter. Então, conta a história, para a gente entender a história por detrás do projeto. Esse é o grande ponto. Mas, de novo, pessoal, eu acho que todos nós estamos buscando o estado da arte da indústria de fundos imobiliários. O que nós já fizemos até aqui é bastante, mas precisamos fazer muito mais ainda. Mas, por sorte, a nossa indústria ainda é 2,5% do mercado. Nós somos 130 bilhões numa indústria de 6 trilhões. Vai acontecer ainda muita coisa. Só que, como nós estamos desenvolvendo, eu acho que a gente está dentro de uma base sustentável muito melhor. Então, esse relatório vai melhorar. Outros gestores farão novos relatórios, que vai servir de base para a gente melhorar e melhorar e melhorar cada vez mais. Lembro como se fosse hoje, há 5, 6 anos atrás, que o relatório de um fundo de CRI mal falava qual era a taxa. Era 2 folhas, né? Hoje, olha o tamanho e a sofisticação de um fundo de CRI, né? Bom, Diego, a gente precisa entrar um pouquinho aqui em alguns pontos do fundo. Você tem mais algum detalhe para levantar aqui? Só uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é legal, que tem um gráfico aqui na página 7 do relatório. Vamos lá. Gráfico não, uma tabela, né? Desculpa. E essa tabela, ele mostra toda a posição de equity do empreendimento, tá? Uhum. Então, obviamente, isso aqui é o fechamento do trimestre, tá, pessoal? Foi antes do último follow-on. Então, o MEP, que é método de equivalência patrimonial, somado todas as SPS que a gente teria no fundo, ele está marcado no fundo a 539 milhões de reais e no último dia útil de março de 2021, tá? Só que essas mesmas SPS, Baroni, eles têm a valor presente, a carteira só do Tegar, 1.128 milhões. E mais um estoque só da parte do Tegar de mais 1,5 milhões. Então, a gente está falando de uma marcação de 539 milhões que, no decorrer do processo dessas SPS, de recebimento, de reconhecimento de lucro, de geração de caixa, etc., ele vai se transformar em aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, esse é o upside que a gente tem no fundo no médio prazo, né? Então, realmente é um fundo que carrega, devido à composição pulverizada de vários empreendimentos, de vários segmentos dentro do mercado residencial imobiliário brasileiro, ele carrega um upside muito interessante, obviamente dependendo de um acompanhamento, de um monitoramento, de todo esse portfólio, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, que eu acho que é um número muito legal, né, que o cotista vale a pena analisar com calma, e esses relatórios trimestrais vão trazendo isso cada vez mais claro para os investidores. Antes da gente falar de performance e custo do fundo, Diego, ficou uma coisa meio pendente, mas eu acho que eu sei a resposta. Vamos lá.
quando a gente está falando das regras para novas emissões, preço de cota, essencialmente o que você está cravando com o seu cotista é que é cota patrimonial mais custos, resumidamente. E a gente aprendeu a lição, né, Baroni? Fica aqui o nosso compromisso de fazer cota patrimonial mais custos, né? A gente entendeu aí que realmente fazer uma emissão abaixo da patrimonial não é bom para o cotista, e como o cotista é a nossa prioridade, a ideia é fazer, caso venhamos fazer novas ofertas, a gente pegar a cota patrimonial mais os custos, lembrando que a gente está lutando para que esses custos sejam cada vez menores para os nossos cotistas e sim entregar patrimonial mais custos em eventuais de novas ofertas. É isso aí, por isso que eu falo que qual que é o meu alvo dentro desse trabalho que eu desenvolvo na indústria de fundos imobiliários. É que algum dia nós tenhamos o que chama-se de novo mercado dos fundos imobiliários, né? Igual tem o novo mercado das ações, que você tem proteção de minoritários, uma série de coisas, eu acho que ter um novo mercado de fundos imobiliários vai ser o caminho em algum momento. Bom, Diego, foram várias perguntas, eu vou sintetizar de uma maneira mais objetiva, tá? Qual é o pleito aqui do pessoal, né? O pessoal quer entender a questão do custo do fundo, principalmente relacionado à performance, por que ainda insistindo com a questão da performance. Eu vou até voltar aqui para a tela para a gente. Tá. E se você quiser abrir o relatório, eu volto, não tem problema. Não, tá tranquilo. A questão hoje do custo ter mais ou menos aí 27%, 30% da despesa do fundo está com custos de administração e gestão, principalmente, taxa de performance indexada a CDI, etc. Então, se eu tivesse que sintetizar as perguntas que chegaram aqui, elas vão nessa linha. Então, eu prefiro levantar essa bola para você, e aí você desenvolve todo o assunto, e eu peço, por favor, se alguém ainda tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, pode levantar. Eu acho que está claro a AGE, está claro que o relatório de riscos, na minha visão, vai ser um divisor de águas para a indústria de fundos imobiliários. Vocês largaram na frente, isso vai ser mérito de vocês, porque eu acho que foram pioneiros nisso, entendeu? Eu acho que todos os fundos deverão, em algum momento, ter... Aliás, eu minto, eu não quero cometer uma injustiça aqui, minto. A RBR chegou a fazer, sim, um relatório de riscos, tá? Eu acho que ela foi mais do viés financeiro, ótimo, mas o meu pleito foi ter um viés mais operacional. Então, não estou cometendo a injustiça, já dou aqui as minhas desculpas para o Guilherme, o Guilherme Antunes, que faz também um baita trabalho na RBR lá, e ele correu fazer esse relatório de riscos na época da pandemia ainda. Mas um viés mais financeiro, olhando a operação, a equalização da operação. Você, quando eu pedi para você, estou pedindo para os outros gestores, é do viés mais operacional, o dia a dia, o que está acontecendo ali no dia a dia. Mas, no final, estamos todos alinhados. Diego, a bola é sua, performance, custo do fundo e etc. Vai lá. Tá, não, excelente, Baroni. É uma pauta aí que é muito discutida, né? E a gente, toda vez que tem a oportunidade de falar sobre ela, a gente gosta de falar, tá? Porque é uma pauta que envolve os interesses dos cotistas como um todo, tá? Esse fundo, Baroni, ele foi criado em 2016, né? Então, a gente já tem um bom histórico. Naquele período, a Selic estava acima de 10% ao ano, né? Por consequência, o CDI, que a gente sabe que anda muito próximo da Selic, também estava acima de 10% ao ano, né? E, na época, tinha um fundo na indústria que ele cobrava 2% de administração, com 20% que excedesse a taxa CDI, né? Como ela estava acima de 10%, o mercado todo entendia que era super justo, né? E o investidor, principalmente naquela época, o investidor de fundo imobiliário era muito menos, você vai saber falar até melhor do que eu, o quantitativo, mas eu acredito que era menos de 100 mil investidores, né? Em 2016, aproximadamente. 80 mil investidores. Então, os investidores entendiam que esse benchmark era justo e que a referência que nós tínhamos era 2,20, tá? E eu falei, cara, eu prefiro abrir mão da certeza que é a taxa de administração em compensação de estar no risco com o meu investidor e aumentar a performance. Então, por isso que nós fizemos uma taxa de administração de 1,5%, ou seja, 0,5% abaixo desse comparativo, e uma taxa de performance de 30% do que excedeu o CDI, que seria 10% a mais do que os 20% que esse outro fundo cobrava, né? Enquanto o CDI se manteve acima dos 10%, estava tudo normal, o mercado entendia que era um benchmark ok
porque era uma taxa que estava bastante elevada, e o que eu superasse, pô, eu rendi 15, o CDI era 10, pô, eu pegar 30% desses 5, nada mais justo pelo trabalho, pelo risco, tal, etc, etc. Só que aconteceu o inesperado, né? O CDI caiu exageradamente, chegou a bater 2% ao ano, e quando a gente viu isso, a gente tomou um susto, né? Não só a gente, mas o mercado inteiro, ninguém, e aí eu desafio realmente nem o mais profissional e mais entendido do mercado financeiro no Brasil poderia prever uma queda tão brusca do CDI. E quando isso aconteceu, a gente falou, cara, tá um tiroteio generalizado, não é inteligente a gente tomar nenhuma decisão precipitada, né? Ainda mais no meio de pandemia, toda aquela confusão, e a gente optou para o ano passado da gente abrir mão de parte desta performance, né? Então, por ato unilateral do gestor, a gente pegou e abriu mão de parte da performance, garantindo que o dividend yield do nosso investidor no ano passado girasse em torno de 10% no ano. Se não me engano, foi 9,90 e poucos. Tá? Então, assim, o nosso investidor teve um dividend yield satisfatório, né? E a gente reduziu um pouco a performance, apesar de ter, sim, recebido um valor considerável como taxa de performance. Nada mais justo pelo trabalho e pela toda a dedicação que todo esse nosso time realiza. Tá? Quando a gente começou a baixar poeira nesse ano, a gente pensou, estudou e conversou com muita gente para a gente mudar essa taxa de performance. Pô, será que faz sentido eu mudar o indexador? Será que faz sentido eu alterar o percentual? Né? E quando a gente estudou, talvez o indexador que mais fizesse sentido para essa alteração fosse o IPCA, né? Que é um índice inflacionário, né? Que a gente sabe que nos últimos meses teve a sua alta, não tanto quanto o IGPM, mas teve uma alta também considerável. Só que o que aconteceu agora neste momento? O CDI está voltando a subir, quem acompanha o mercado financeiro, e é muito importante falar, pessoal, o CDI, ele não é uma taxa estática, tá? Ele tem toda uma curva futura. Se você quiser, pelos vértices, você consegue enxergar quanto que o mercado está precificando o CDI daqui 5 anos. Então, em 2026, o mercado está precificando um CDI lá próximo dos 10% de novo. A duration da nossa carteira, como a gente tem muito desenvolvimento imobiliário, é pelo menos 5 anos. Então, é nesse CDI que eu tenho que comparar o que eu tenho na minha carteira. Então, pô, se o CDI está prevendo uma alta acelerada nos próximos meses e anos, em que a duration equivalente no vértice vai estar próximo de 10%, e se eu mudasse esse indexador agora, o que poderia acontecer? A inflação está numa tendência de queda e o CDI está numa tendência de alta, né? O investidor, muita gente, muitos especialistas me falaram, Diego, aí sim você vai ser mal interpretado, porque quando o CDI caiu, você manteve a taxa no CDI, e agora que o CDI está subindo e a inflação está caindo, você vai trocar. Então, não é o momento de você fazer nenhuma mudança brusca, porque ainda tem muita incerteza em relação à previsão do CDI e à previsão do IPCA. Né? E aí, o que nos orientaram, tá? É que a gente mantivesse a postura do ano passado. Caso a performance for prejudicar o dividend yield do nosso investidor, que a nossa grande meta é superar os 10% ao ano, tá? De dividend yield. Se a performance for prejudicar esse dividend yield de 10% ao ano, a gente novamente, assim como fizemos o ano passado, a gente abriria mão da taxa de performance. Obviamente que isso a gente vai fazer mais próximo do final do ano, né, para ter uma métrica mais clara do que vai ser essa performance, e é exatamente essa postura que a gente está adotando atualmente, tá? Então, o nosso investidor tem o compromisso de que a performance não vai prejudicar a rentabilidade final dele, que é a nossa meta de distribuir 10% ou mais de dividend yield no ano de 2022. 21. E esse 10% não está na sua cabeça, foi na viabilidade, ou seja, está documentada a viabilidade, está documentado o vídeo e o compromisso que você está falando aqui. Então, investidores de Tegar 11, esperem um yield
10% para cima, né? Ou seja, um corte de 10%. Se a taxa de performance for comprometer, tem um compromisso da gestão aqui publicamente de rever e fazer algum ajuste, algum calibre final. Lembrando, pessoal, que para baixar a taxa, para ceder a taxa, o gestor pode voluntariamente fazê-lo. Então, é muito mais fácil. O inverso já é mais difícil, né? Então, ele teria que aprovar em assembleia alguma coisa. Se eu entendi bem, Diego, você vai esperar os juros, pelo menos, se acomodar num patamar, você reavaliar as condições de inflação e juros e aí tomar uma decisão, não no calor do movimento dos dois, mas no momento em que você enxergue mais estabilidade. Correto o meu raciocínio? Exatamente. Essa foi a orientação, e Baroni, a gente, de novo, a gente não é o dono da razão, mas a gente se consultou com muita gente, né, muitos especialistas da indústria, de outros gestores, inclusive, e nós chegamos à conclusão aqui no comitê de sócios que é a mais prudente atitude a se tomar neste momento. É o tal negócio, né? Você está sendo criticado por esse custo agora. Se você muda, o custo pode não só ser mantido, mas como aumentar, e aí começa a ser criticado pelo fato de ter feito o movimento. Entendi. Mas, Diego, vamos lá. Tudo mais constante. Vamos falar aqui, pelo amor de Deus, não queremos acertar na 8ª casa decimal. Mas num juro aí de 7%, que é o que está se desenhando, 7,5%, você acredita que, com base nos projetos que vocês têm, com base nas TIRs que vocês buscam, com base em tudo que está na tua cabeça aí do dia a dia do fundo, você acredita que tudo mais constante, a despesa vai ter um peso na ordem aí de 20%, 25%? É mais para 20% do que para 30%, ou eu estou falando bobagem? A tendência é ir mais para 20% do que para 30%. Essa é a nossa expectativa, tá, Baroni? Como você mencionou, a gente não tem todas as variáveis nas mãos, mas a gente trabalha com premissas e análises, né, de modelagens, sim, mas a perspectiva é ficar em torno de 20% a 25%. Então fica a nossa sugestão para o time aí, eu sei que tem uns planilheiros bons aí de conta, fica a minha sugestão de repente, fazer no relatório uma lâmina mostrando como se fosse uma matriz, né, onde você consegue mostrar, na média, a despesa do fundo. De repente é possível fazer isso? Pode mostrar com um cenário de 6%, de 7%, de 8% de CDI, quanto que seria a performance. De repente dá para cruzar isso, correto? Correto. E, Baroni, até contribuindo com essa análise, eu acho que é importante mencionar que o Tegar, cada vez mais, ele está se consolidando como um fundo de desenvolvimento quase que puro sangue, né? Uhum. Antes da última oferta, a gente tinha em torno de 18% do patrimônio em CRI, em papel. Hoje, se você for olhar o fechamento de junho, esse percentual está em 13%, né? E a tendência é que ele diminua cada vez mais. Então, a nossa tese, o que nós somos bons, o que a gente consegue identificar bons produtos é no equity, é no desenvolvimento imobiliário de ativos residenciais, né? Então, cada vez mais a gente vai se diferenciar dos fundos de papel da indústria. Todos nós sabemos que pelo movimento pontual da inflação dos últimos um ano e meio, né, os fundos de papel vêm entregando uma rentabilidade acima da média histórica, né, até superior a um fundo de desenvolvimento como o Tegar, que teoricamente tem um risco agregado um pouco maior, né? Só que com a inflação retornando, é natural que no médio prazo o Tegar tenda a entregar um yield um pouco maior do que os fundos de papel em condições normais de temperatura e pressão. Muito bem, Diego, muitas pessoas, centenas de pessoas nos acompanharam aqui ao vivo, tá bom? Eu vou encerrar a live, mas com aquele gostinho de quero mais. Faço votos que vocês consigam aprovar os pleitos de vocês, principalmente esse que envolve a tecnologia. Eu acho que é um risco que pode ser mitigado com essas questões. Mas, de novo, o voto é do cotista, cada um faça o seu juízo de valor, tirem dúvidas. Eu acho que o mais importante, né, Diego, é fazer um voto consciente. Se está na dúvida, às vezes você vê algum comentário de alguém e pode te levar a uma decisão errada. Por isso que eu gosto de trazer o gestor. Está aí a explicação. Mesmo assim, tendo dúvidas, ri@tgcor.com.br, vocês podem manifestar o voto. Diego, muitíssimo obrigado. Leve meu abraço a todos aí, tá bom? Em especial para o Pedro, que nos deu muita atenção nesse processo todo do relatório de riscos. E é isso aí, vamos em frente. Eu acho que a jornada é longa. Estamos reescrevendo um capítulo aí da indústria de fundos imobiliários. Eu acho que você fez o prefácio com esse relatório de riscos. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns para o time. Obrigado, viu?
Não, excelente, Baroni. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? De novo, eu acho que o seu trabalho sobe a barra da indústria e a gente vai estar sempre com humildade, né, analisando e buscando nos superar, né? Evoluir constantemente aqui no nosso lado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a quem nos ouviu, estamos sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.